Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, nesta quinta-feira, dia 27, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, e hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, mas não esqueça de também pegar a sua Palavra de Deus, fazer sua Lexio Divina. Não adianta, meus irmãos, ouvir falar de Deus, mas não falar com Deus. Não guardar tempo para a oração, e a oração exige de nós dedicação, tempo, esforço. Então pegue a sua Palavra de Deus e faça você também a sua meditação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje ele é tão claro que dispensaria grandes reflexões. Ele é evidente por si mesmo. Não adianta dizer com a boca uma coisa e dizer com a vida outra. Eventualmente, nós nos deparamos com essa realidade da hipocrisia, da mentira, da falsidade. Claro, aqui eu queria dar um tino na nossa vida, porque muitas vezes a gente também cobra-se muito e cobra aos outros com relação ao testemunho, né? E, claro, existem realidades na nossa vida, meus irmãos, que nós estamos ainda nos esforçando. Não é sobre isso, mas a hipocrisia do nosso coração que muitas vezes sabe o que é certo, mas não acolhe o que é certo. Sabe o que a igreja fala, mas não acolhe o que a igreja fala. É diferente deste outro, que, por exemplo, se esforça e, infelizmente, algumas vezes não consegue, ou muitas vezes não consegue, mas está se esforçando, entende? Vejam, o Evangelho não deve ser para nós como uma máscara, onde nós nos escondemos atrás dele. O Evangelho não deve ser para nós como um rótulo que nós colocamos em nós ou nas outras pessoas. O Evangelho deve ser para nós a nossa vida. Portanto, ele deve entrar no nosso interior e mudar os nossos próprios critérios de vida, de julgamento. Não adianta só levar com as palavras, tem que ser com a vida. Não adianta dizer só Senhor, Senhor. Se, por exemplo, não assumo os mesmos sentimentos de Jesus, portanto, continuo na indiferença, não procuro converter minha vida, continuo na minha arrogância, nas minhas faltas de amores, continuo nos meus pecados, não me esforço para sair da mentira, da manipulação, não me esforço para sair do usar as outras pessoas. Ou seja, eu uso do Evangelho até onde ele me convém e não permito com que ele atinja as fibras mais íntimas do meu coração, que mude o ritmo do pulsar do meu coração. Se nós escutamos a palavra de Deus e não a colocamos em prática, nossa casa, a nossa vida de fé, ela é como uma casa construída sobre a areia, ou seja, ela falta consistência. Ela aparentemente está tudo bem, mas quando passa pelas tribulações, pelas chuvas, pelas enchentes, pelas ventanias, ela desmorona. Por quê? Porque ela não estava firmada sobre a rocha. Então, meus irmãos, o nosso grande esforço é permitindo que o Evangelho ele vá permeando toda a nossa vida. Eu lembrava do começo da minha caminhada, quando estava aqui falando, de um jovem
que aparentemente não vivia uma vida de pecado, né? Pelo contrário, assim, ele era bem dedicado nas coisas de Deus, servia. Mas na nossa convivência fora da comunidade, né? Quando a gente ia para a casa dele, a gente notava que às vezes é um cara extremamente vaidoso, um cara que estava muito preocupado com o dinheiro. E eu ficava no meu coração pensando, cara, isso não vai dar certo, meu irmão. Essa caminhada, de duas uma, ou ele vai permanecer morno durante muito tempo, ou ele vai se afastar. E não foi diferente. A mornidão e o afastamento foi seguida uma da outra. Por quê? Porque não queria assumir os valores do Evangelho. Ele conhecia, ele sabia do Evangelho, conhecia os valores da pobreza, da mortificação, mas não considerava isso muito importante. Esse é o risco de nós querermos assumir uma vida religiosa, né? Uma prática religiosa, mas que não mude verdadeiramente o nosso interior. Quantas pessoas, por exemplo, vêm ao nosso encontro falando, mas meu Deus, eu sou tão católico, tão católica, e os meus filhos não querem saber de fé. Claro, a gente não tem como generalizar, né, e dizer uma fórmula geral, porque cada coisa, cada caso é um caso, né? E os problemas são diversos na vida familiar. Mas quantas vezes, né? Inúmeras vezes, isso acontece porque não é um bom marido, não é uma boa esposa. E aí, aquela vivência religiosa conflita com a vida cotidiana. E os jovens, os adolescentes percebem isso. E dizem, meu Deus, isso é ter vida de fé, eu não quero não. Entende? Esse contra-testemunho acaba se tornando, para aquela pessoa que tem uma fé mais débil, uma fé ainda em formação, uma forma de ver, que não é aquilo que se quer viver. E aí depois se vai correr atrás do leite perdido, né? Do leite derramado, melhor dizendo. Por exemplo, meu filho hoje está nas drogas, minha filha hoje é envolvida com um namoro desregrado. Entende? É diferente de permitir que o Evangelho vá permeando todas as áreas da minha vida. Como nós dizemos no Carisma, o encontro de Jesus abandonado com o ressuscitado deve ser a fonte para onde rega toda a nossa vida. Ele não pode ser uma ação social, que eu faço, massageio o meu ego e volto para casa. Não, eu preciso deixar com que essa fonte da espiritualidade, esse Evangelho, ele vá atingindo o meu relacionamento familiar, os meus relacionamentos afetivos, de amizade, de namoro, e atingindo a minha vida profissional, o meu testemunho dentro de casa, dentro do trabalho. Entende? Construir a casa sobre a rocha, procurar falar com a vida. E de fato, meus irmãos, quando nós testemunhamos, nós somos luz. Não é ser perfeito. E aqui é um grande impasse também para nós. Nós não devemos deixar de dar testemunho se não somos perfeitos ainda. Pelo contrário, o nosso posicionamento não é de homens e mulheres que são donos da verdade, mas que são servos da verdade, instrumentos da verdade, que querem buscar a verdade ainda que não alcancem perfeitamente aqueles compromissos que sabe que deve ter. Então, é um caminho. E aí eu não tenho medo de dar testemunho, porque perante os meus irmãos eu também vou dizendo, olha, eu também estou no caminho. Eu não sou perfeito. Eu quero que você venha caminhar junto comigo. Quando nós procuramos viver com autenticidade, né, verdadeiramente os valores do Evangelho, as pessoas notam e admiram isso, né? E mesmo quem é ateu fica às vezes impressionado com a autenticidade da vida de uma pessoa que dá um testemunho. Testemunho não só com palavras, mas com a vida, né? Que, por exemplo, diante de Jesus abandonado não é indiferente. Quando Jesus abandonado é injustiçado nas ruas, corre em socorro de suas dores. Quando se senta na rua para poder comer com Jesus abandonado, pequenos testemunhos, que não são só palavras. Jesus diz, olha, chegará no fim dos tempos, você diz, Senhor, eu profetizei, ou seja, eu profetizei, fazer milagres, coisas grandiosas. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Será que nós temos intimidade, conhecemos a Deus, gastamos tempo com as coisas de Deus? Será que nosso coração, verdadeiramente, coloca essa prioridade, conhecer a Deus, ver a Deus, ser amigo de Deus? Atualizando no nosso carisma, ser amigo do abandonado. Será que no céu, uma
Os padres da igreja falavam isso, uma grande tradição antiga, né? Falava que no fim dos tempos, na nossa morte, serão os pobres que nós ajudamos que nos abrirão a porta do paraíso e nos chamarão pelo nome. E eu lhe pergunto, meu irmão, será que existe algum pobre, algum morador de rua, alguma pessoa abandonada que sabe o seu nome porque ele conhece? Isso é um grande questionamento para nós. Afastai-vos de mim porque eu não vos conheço, disse Jesus. Ou seja, você fez as obras, mas não me conheceu. Você acha que é suficiente ser um servo? Não, temos que ser amigos de Deus. Amigos de Deus. Que Deus nos conceda essa graça, meus irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.